Olá, eu sou Cláudia Kozer e eu gostaria de trocar umas ideias com você sobre o que está acontecendo com algumas startups que estão virando notícia. Esse mundo de startups tem algumas coisas que me parecem bem interessantes, até porque eu faço parte desse meio, me envolvo com esse ecossistema, lido com alguns dilemas da inovação, dos investimentos, com decisões bem importantes na área disruptiva, nos negócios. É, mas tem algumas coisas que estão chamando muito a atenção. Nós vemos aí uma divulgação enorme em torno de startups que estão virando unicórnio, o quão rápido elas viram unicórnio e nós também conseguimos observar empresas que, assim como crescem muito rápido, saem do mercado muito rápido, ou saem de alguns mercados, de alguns públicos. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre o seguinte aspecto. Ora, há uma cobrança sobre as startups, uma ideia sobre as startups, acerca da da exponencialidade, da escalabilidade dos resultados e especialmente com relação à velocidade com que essas empresas crescem. É bem importante que a gente tenha algumas coisas para considerar quando lidamos com negócios disruptivos. Nós sabemos que algumas inovações tecnológicas, especialmente essas de base tecnológica, elas têm uma facilidade de serem escaláveis, isso é certo. Uma vez que elas estão apreendidas pelo público e pelos mercados, e quando há investimentos adequados, né, para as áreas de marketing, para toda a fase de tração, escalabilidade, isso é ótimo para alguns negócios, especialmente quando eles estão bem, já atendem a uma necessidade desse momento e desenvolvem o mercado e deslancham. Isso quando tem capital. Quando não tem capital, a história já é bem diferente, todos nós sabemos. Quando uma startup não tem capital, a coisa funciona muito na raça mesmo, né? Na garra, e aí não tem unicórnio não, né? Em startups que precisam, que dependem de recursos financeiros, o comportamento é de muita estratégia, muita disciplina, muita visão de futuro e de presente, e é um passo depois do outro, assim como uma cabra dos Alpes. Note que uma cabra nos Alpes também escala, né? Ela também sobe a montanha, sobe o pico e continua perene no tempo às vezes por muito mais tempo. Mas o X da questão aqui diz respeito à voracidade do capital. O que eu tenho percebido é que o comportamento do capital, né, ele vem com uma imaturidade para a área de tecnologia e ele vem só com a voracidade da vontade de rentabilidade nos negócios. Então, quando a gente fala de negócios disruptivos, inovadores, a gente tem que pensar que os mercados também precisam apreender essas inovações. Os mercados precisam desenvolver isso. Se você se propõe a ser uma startup disruptiva, que propõe um modelo de negócios que é muito diferenciado, nós precisamos pensar imediatamente em diminuir, em considerar o tempo necessário para a maturação de alguns negócios. E é isso que eu entendo
que muitos investidores não estão conseguindo fazer isso. E também empreendedores. Há uma pressa absurda por resultados exponenciais, escaláveis, rentabilidades estratosféricas e impacto pouco relevante. Fica superficial, é como se a startup desnatasse um público, né? Ela fizesse um processo de desnatamento e ela não desenvolve o setor, ela não desenvolve um comportamento, ela não desenvolve uma curva de aprendizagem para aquela solução. Esse é um problema que eu vejo como grave, porque nós temos aí então um capital que ele sempre fica na superfície, porque ele fica sempre num processo de desnatamento e não num processo de impacto. Então, se as empresas desejarem realmente gerar impacto, elas precisarão construir impacto. Impacto não é pancada. Impacto é mobilização, é articulação mútua de diferentes players dos negócios. Você tem que juntar o propósito meu com o propósito teu, o propósito de muita gente, mobilizar isso num modelo de negócios que seja capaz de promover as mudanças que se precisa. Se não existir isso, não há impacto. Há só um desnatamento, né? Uma busca voraz, né? Do capital, dos investidores, por retornos absurdos. Então, investimentos absurdos, né? E cobranças absurdas por resultado. É claro que esse capital jamais vai ser remunerado, porque quando a gente trabalha muito numa lógica de superficialidade, a gente não aprofunda os ganhos com o impacto, não é? Porque os ganhos com o impacto, eles só vêm quando você consegue desenvolver uma curva de aprendizagem nesse mercado e aí você explora todo esse potencial, toda essa expertise. Então, não estamos falando de não termos pressa em resultados, sim, é preciso ter pressa, é preciso pivotar a estratégia, mudar a estratégia, fazer alocações de recursos de maneira muito rápida, mas é preciso ter muita consistência com os impactos que você está querendo gerar no negócio. Então, ficar desnatando para conseguir rentabilidade para investidores afoitos pelo resultado, aí fica complicado. Aí não tem como o país, não tem como as economias se desenvolverem nesse modelo. Destaque-se o fato de que nós temos poucas empresas e poucas pessoas crescendo muito rápido, ao passo que as desigualdades sociais e econômicas continuam aí sendo um problema bastante relevante para o mundo. Então, ou a gente trabalha em função desses propósitos de melhorar o mundo e com negócios dispostos a assumir uma curva de aprendizagem, não sozinho, de maneira mútua, e aí nós temos uma situação que é bem diferente dessa que nós temos por aí. É isso.